Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha a Opinião Litoral desta segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Você vai ter análises das notícias pelo economista Denis Castro e pelo arquiteto Alessandro Lopes. A gente vai começar falando sobre o número de processos por injúria racial, racismo, por intolerância religiosa no Brasil no ano passado, passou de 176 mil, Denis. Tem um dado aí de acesso à justiça, de judicialização de questões que antigamente não chegavam na justiça, mas tem também uma escalada da ignorância, né? Racismo e intolerância religiosa no século XXI, numa sociedade democrática ocidental, é difícil de aceitar, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores. É uma escalada que a gente vem acompanhando aí nos últimos 25 anos, né? Principalmente com o crescimento dos segmentos aí das igrejas neopentecostais. Alguns pastores, alguns maus pastores, né, pregam esse tipo de intolerância. Infelizmente, a gente tem muitos líderes religiosos muito responsáveis, mas tem um peso aí de perseguição de pastor, né? Na década de 90, a gente teve aquele pastor na televisão chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente já tem um histórico aí de maus líderes religiosos, principalmente dessas orientações neopentecostais, dos evangélicos, que tem muito líder religioso responsável, mas tem muito líder religioso irresponsável que prega a intolerância e a perseguição. Então a gente vê uma escalada disso e graças a Deus a imprensa está abordando isso, né? Isso está aparecendo e as pessoas estão buscando seus direitos, buscando sua defesa, que muitas vezes essa intolerância leva a agressão física, morte, né? Então a gente precisa... no ano passado a gente até comentou aqui caso, né, de gente que morreu por conta disso, por discussão ali em portão de casa. Então a gente tem que mudar esse cenário e a judicialização é para educar a sociedade, né? A sociedade, você não tem que aceitar a religião dos outros, você tem que respeitar. Pratica a sua fé, pratica os seus valores, segue aquilo que você acredita e respeita o que os outros acreditam e cada um leva a sua vida. Então, tolerância nesse ponto do século é algo assim impensável, que a gente teria um aumento dessa intolerância, sendo que a gente tem um aumento do acesso à informação, para que as pessoas apenas respeitem o direito do outro, exercer a sua fé, a sua liberdade religiosa. A imposição de valores ou crenças pela força, obrigar o outro a acreditar no que você acredita, é completamente incompatível com a democracia. O Denis apontou lideranças religiosas preconceituosas, mas tem também muito aí o efeito da rede social, não é, Alessandro? Boa tarde. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Denis e telespectadores. A rede social, ela virou um tribunal meio sem lei, né? Tá fácil você chegar na rede social, na página de alguém, e criticar, falar, agredir verbalmente. Claro que muita coisa está acontecendo já na legislação, né? Prevendo já você até printar essas ofensas e também correr atrás dos seus direitos. Mas, por enquanto, ainda está um campo minado lá de intolerância de todos os tipos, né? Não só racial, não só religiosa. A gente muda de pauta assim radicalmente. Dá aquele cavalo de pau, né? Não, 180 graus. Vamos para uma pauta política que afeta muito rigorosamente, muito intensamente a região do litoral paulista, que é a ligação rodoviária com o Planalto. O governador Tarcísio de Freitas, em dezembro, em conversa com a deputada Solange Freitas, ele anunciou início de obras de uma terceira pista da Imigrantes, que é completamente necessária. A ligação já está completamente saturada nesse ano de 2024. Aliás, já vem há algum tempo saturada, dando sintomas, desde há mais de 10 anos tem sintomas de saturação. A ligação rodoviária entre o Planalto e o litoral.
a gente não tem uma ligação ferroviária assim satisfatória, nem para carga, nem existe, né, para passageiros, mas ele anunciou em 18 meses início de obras. Agora ele determinou que a Ecovias faça estudos e deu um prazo de 24 meses, prorrogáveis por mais 12 para estudos. Então, os 18 para início de obras podem virar 36 para finalização de estudos, é isso? É isso, e detalhe, estudos de viabilidade. Ou seja, pode não ser viável, ou seja, pode ter alguma alteração. Obviamente eles vão encontrar, mas só que fica muito aberto nesse prazo, esse prazo é muito extenso. Contando que isso já é algo que vem sendo estudado já há algum tempo. E a gente comentou aqui no final do ano passado também aquele outro projeto que ele também deveria, que estava na mão do Geraldo Alckmin, né, que ele também deveria colocar em prática, da ligação via Suzano ali, né? Até a margem esquerda do porto, pela área continental de Santos, você tem que aumentar o número de vias e você não pode descartar projeto, porque nesse outro projeto já houve dispêndio de dinheiro, já houve dispêndio de recursos públicos, então eu acredito que ele deveria trabalhar nessas duas frentes, nem que o investimento não fosse estatal, mas o Estado tem que liderar essa obra, liderar o acontecimento, mesmo que seja investimento privado, ele deveria abrir essas duas frentes, porque quando essa terceira pista for inaugurada, ela já vai estar saturada. Ela já vai estar carente, já vai precisar já da quarta. Aí já fica por conta do pessimismo daqui a 15 anos. Deles, né? Não é uma realidade, né? O fluxo está muito grande de veículos e principalmente de carga. Então a gente precisa ou trabalha com essas duas frentes, pega o projeto que já foi gasto, já foi feito dispêndio financeiro de recurso público, de recurso dos nossos impostos para estudo de viabilidade, pega esses dois projetos, porque provavelmente quando sair a terceira pista já vai ter aumentado mais ainda o fluxo, como vem aumentando a cada ano, como vem aumentando cada vez mais os problemas aqui relacionados, principalmente na questão de acidente, né? A gente não pode normalizar de novo, né, aqui a nossa revolta, não pode normalizar a morte no sistema Anchieta imigrantes, 1, 2, 3, 4, 5 por semana. E a gente normaliza, parece que é algo normal. Acontece, morreu mais um, morreu mais outro. Não, esses acidentes não são normais e a gente tem que cobrar o governo para que evite que ocorra essa situação, porque coloquem em risco a vida do contribuinte, do trabalhador. Então isso é temerário. Denis, dois aspectos aí chamam a atenção. Primeiro, que se aqui no Opinião Litoral, no final do ano passado, nós já alertamos que 18 meses era completamente inviável um prazo para início de obras, o governador deveria tem a obrigação de ter esse conhecimento muito mais que a gente. E segundo, ele determinou que a Ecovias faça esse estudo, ou seja, a Ecovias é que, em troca de mais um aditamento no contrato, provavelmente faria a obra. Sendo que a outra obra, aqui o Denis citou, que liga o Planalto com o litoral, por Suzano, no Rodoanel, até a margem direita, a margem esquerda do Porto de Santos, pela área continental, seria uma parceria público-privada, que não teria nenhum investimento do Estado, mas que afetaria duramente a rentabilidade da Ecovias. A gente tem algumas situações aí, né? A terceira pista, ela tem cuidados a serem tomados. Primeiro, a gente tem todo um impacto ambiental gigante aí. Claro que ela é necessária, claro que ela se faz importante, só que assim, se a gente olhar a chegada dela, onde ela vai chegar essa terceira pista? Porque se chegar em Santos, como já chega a outra, a gente vai ter um funil aqui. A gente vai passar de 7 vias, de 7 de descida, de repente numa temporada, no final de ano, para 9 de descida, para funilar em 4 aqui embaixo. Então, aonde ela vai descarregar? Vai descarregar para Cubatão? Vai descarregar para onde? Uma outra situação que acontece muito é a inclinação. Essa segunda pista que a gente tem já está completando 21 anos, completou 21 anos de existência. E ela tem um erro, né? A inclinação dela não permite descida de caminhão nem de ônibus. Então, essa nova pista vai ter que ter uma inclinação mais suave, ou seja, ela vai ser mais extensa e ela vai ter que ter, possivelmente, uma faixa exclusiva para ônibus e caminhão. Então, não vão ser só mais 3 pistas que vão aliviar. Ela, com certeza, vai ser mais ampla
para poder contemplar as necessidades de porto, de chegada, de fluidez de trânsito. A gente fala muito desse investimento de terceira faixa, mas se você parar para pensar, um dos gargalos que a gente tem é o próprio pedágio. Um sistema free flow no pedágio já pararia muito daquele trânsito, aquelas fotos icônicas que a gente tem aqui na região, de milhares de carros parados numa praça de pedágio. Isso também ajuda na fluidez desse trânsito. Então, assim, como vocês mesmos colocaram, o Denis colocou bem, você colocou bem, não dá para descartar projetos. Eu acho que, além de fazer o estudo, caberia rever esses projetos existentes, ver o que dá para aproveitar, o que dá para melhorar, do que começar um estudo do zero. É um assunto importante, uma pauta que vai acontecer, só espero que não seja eleitoreira e que realmente não seja uma pauta que venha defasada. A última faixa, ela nasceu defasada, né? A última pista. Estamos falando em 20 anos e já está saturada. Então, se a gente levar 2, 3 anos e nascer realmente uma nova via que não está contemplando um crescimento de 30, 40 anos desse potencial de veículos, ela já vai nascer totalmente obsoleta. O sistema Anchieta Imigrantes, ele se transformou numa avenida. Muitas pessoas que moram aqui em Praia Grande, em São Vicente, Guarujá, Santos, Cubatão, trabalham no ABC, trabalham na Grande São Paulo, e muitas pessoas de São Paulo também trabalham aqui. Então, esse vai e vem é o de uma avenida, não de uma estrada. Essa questão da frenagem de ônibus e caminhões, houve realmente um erro absurdo, que você tem uma estrada ligando os maiores polos produtores do país ao maior porto exportador e não possa haver o trânsito de caminhões. Mas com os freios ABS, se houvesse mais rigor na fiscalização, já poderia haver esse trânsito. É uma terceira pista reversível, provavelmente, para ser usado no sentido do fluxo maior, dependendo do dia. Agora, ela já nasce, como disse tanto o Denis como o Alessandro, com atraso. Talvez já o pessimismo do Denis se justifique, ela já nasce. Talvez seja realismo. Só faz as coisas no Brasil na urgência, né? Já nasce saturada. Opinião Litoral para, o intervalo é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, com Alessandro Lopes, arquiteto, Denis Castro, economista, analisando, comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias tem um aspecto econômico, mas tem também um aspecto político. A deputada federal Rosana Vale, Alessandro, ela votou contra a reforma tributária, apesar de um certo alinhamento que ela tem com o governador, ou tinha, com o governador Tarcísio de Freitas, que reuniu a bancada de São Paulo e pediu o voto favorável à reforma tributária. São 70 deputados federais por São Paulo. O Paulo Alexandre Barbosa, que é daqui, da Baixada, votou favoravelmente. A deputada Rosana Vale votou contrária. Foram 18 votos contrários. Agora, ela tem justificado esse voto contrário por uma suposta perda de receita do município de Santos do ISS, que aconteceria em 2033, quando o ISS e o ICMS são extintos e passa a valer um novo imposto sobre bens e serviços. Só que ela usa uma cláusula, o artigo 158, inciso 4, que determina que é 25% a repartição do ICMS para os municípios, mas no finalzinho da reforma tributária você vai lá ler e esse artigo está revogado. Então é estranho, bem estranha essa conta, as alíquotas ainda não foram determinadas, esse artigo que ela cita fica revogado, mas ela bate nessa tecla de que Santos perderia 750 milhões. Paulo, acho que eu vou fazer coro com o outro comentarista, com o Mohamed. Eu acho que foi meio arriscado da Rosana Vale esse voto contra, né? Tanto politicamente quanto nessa pauta que ela bate dos 750 milhões. Porque a gente está falando em unificação de impostos, né? Então, realmente, não é um dinheiro que
hoje existe, mas ele vai estar distribuído de uma outra forma. Eu acho que se fosse tão ruim, ela teria mais gente junto a ela. E você não ouve outros deputados, outros prefeitos de outros municípios reclamando. Você não ouve ninguém endossando esse coro. Quando você vê essa reforma tributária, uma das premissas dela é tentar deixar que outras regiões com menor arrecadação se equalizem. Se a gente olha aqui para a Baixada Santista, e não vou olhar nem só para Santos, uma briga que a gente tem como região metropolitana é exatamente essa. Santos arrecada mais do que São Vicente, Cubatão arrecada mais por causa da indústria, mas perde em consumo. De repente, eu acho que caberia entender um pouco mais como é que essa reforma vai acontecer. Porque, a um primeiro momento, eu vejo mais gente a favor e mais gente entendendo que isso pode dividir de uma forma melhor para os municípios essa distribuição de renda, do que simplesmente uma perda na casa de 750 milhões, como ela justifica em cima do imposto. O Mohamed, inclusive que citado aqui pelo Alessandro, ele usou esse argumento, ele falou assim, se fosse prejudicar os municípios, um ex-prefeito como Paulo Alexandre Barbosa ou como Alberto Mourão não votariam a favor, né? Tem uma questão aí que é o péssimo assessoramento dos nossos políticos, né? E também houve até especialistas na região, o ano passado retrasado, debati algumas vezes, né, que não tinham conhecimento do projeto de lei. Então eles afirmavam alguma coisa em relação ao que essa reforma, que não condizia com o que estava escrito no texto. Ou seja, as pessoas elas precisam estudar mais, analisar mais, escutar mais, se deter aos detalhes. Então é muita gente dando palpite sobre aquilo que não entende e até tomando posições arriscadas, né, votando contra a bancada, votando contra o governador e passando informação falsa para a população. Santos é uma cidade onde o consumo de bens e serviços é muito alto. E essa reforma tributária ela tem um componente aí que, se hoje, né, um produto, por exemplo, ele é tributado na origem e no destino, ele vai passar a ser tributado somente no destino, ou seja, no consumo final. Então, o Santos vai continuar tendo uma fonte de receita muito grande, porque as pessoas que consomem os produtos aqui vendidos vai ser tributado aqui, e não onde foi fabricado, como é hoje, né? Hoje é tributado onde é fabricado e na sua cidade de destino, onde ele é consumido. Então, existe uma mudança na dinâmica. Existe estudo por trás disso. Essa reforma ela não foi tirada da cartola escrita em 6 meses, né? Então, basicamente, a gente está transportando modelos tributários que já existem em economias desenvolvidas para o Brasil e adaptamos aqui ao Brasil. E aos poucos ela vai sendo ajustada e acredito que falta muito estudo das pessoas, inclusive as pessoas passando a informação de que a carga tributária vai aumentar. A carga tributária não tem como aumentar se forem essas alíquotas que estão previstas na reforma tributária, apresentado o texto aprovado ali no Congresso. Tende os produtos baixarem o preço, apesar de eles ficarem batendo que é uma reforma neutra. Não é neutra, porque a reforma tributária busca o seguinte: você tributar menos para arrecadar mais. Então é simplificar o tributo para você melhorar a arrecadação. No sábado, a Vila São José, em Cubatão, ficou parcialmente submersa por causa da chuva muito intensa, 194 milímetros de chuva. Foi o local em que mais choveu no estado de São Paulo na madrugada de sábado, Cubatão, e a cheia do Rio Pilões. Isso aí levanta, Denis, traz de novo à tona, embora não seja trocadilho, a necessidade de desassoreamento dos rios da Baixada Santista, né? Um serviço que tem sido negligenciado há décadas, né? O desassoreamento, o saneamento básico, uma série de serviços vêm sendo negligenciados e só quando acontece o problema, quando acontece uma enchente que desaloja as pessoas, acontecem incêndios que também desalojam as pessoas e muitas pessoas morrem nesses incêndios. Então, quando acontecem os problemas que a sociedade parece se preocupar. Só que existe um descaso muito grande com a prevenção desse tipo de situação e também das obras que são feitas para resolver esse tipo de problema. Quando são feitas, acabam não surtindo efeito.
A gente cobra aí do poder público que mais atenção a isso e por conta também das condições geográficas aqui da cidade, né? Uma chuva de 194 milímetros, por mais que você trabalhe, sempre vai trazer problemas sérios. Isso, acredito eu, até que nos países desenvolvidos também tiveram problemas com enchentes. Então, além de... existe o descaso, mas também existe a questão geográfica aqui da região que não favorece a prevenção de muitos desses acidentes por conta da localização da cidade. O Departamento de Águas e Esgotos anunciou em 2016 esse desassoreamento dos rios Perequê, Cubatão, Rio Pilões também. Não foi feito até agora e eu cheguei a ver nas redes sociais uma imagem de um morador sentado num banco com água, um banco público Sim. com água acima da cintura, né? Uma imagem completamente desoladora, né? Cubatão ele está passando por uma reestruturação, né? Existem alguns projetos apresentados, existe uma possibilidade, acho que é Cubatão Y, um projeto, enfim, que vai criar 600 moradias, até realmente para movimentar essas pessoas das áreas de risco. O deles foi pontual, assertivo. Aqui a gente está na cota zero, não adianta. Então, qualquer chuva que dê um pouco acima da média, automaticamente vamos ter problema. Claro que não tivemos grandes vítimas, né? Soou a sirene, soou o alarme, as pessoas conseguiram sair das suas casas, mas não adianta só a medida de contenção. Eu acho que realmente realocar pessoas que estão habitando já por anos, não adianta dizer que invadiu agora, estão habitando por anos em áreas de risco, é a medida mais do que assertiva do que simplesmente tentar paliativos, né, para eventos como esse. Esse serviço é urgente, são vidas envolvidas, né? A gente teve problemas seríssimos em 2013, faz 10 anos, 11 anos, também na mesma Vila São José, e 11 anos depois se repete, talvez sem a mesma gravidade, mas também com uma chuva um pouquinho menos intensa do que a de 11 anos atrás. Agora, tem um levantamento que saiu interessante de uma ONG, de que é uma coisa que a gente sabe, não é, Denis? Os estados, o levantamento abrange 12 estados, gastam muito mais com policiamento e com o sistema penitenciário do que com uma política para evitar que o preso, depois de cumprir a pena, volte a cometer crimes, que ele seja reintegrado. A prisão brasileira nem de longe cumpre a função de ressocialização do criminoso. Mas os números são chocantes, são 53 bilhões nesses 12 estados em 2021 para policiamento, 13 bilhões para penitenciárias, para manutenção de penitenciárias. E aí bilhões, 53 bilhões e 13 bilhões, o que dá 66 bilhões. E 12 milhões para políticas de reintegração dos egressos da prisão. É nada, né? Ou seja, o objetivo que é reintegrar, ressocializar, reinserir essa pessoa, reeducar e recolocá-la na sociedade, ele é nulo. Eu lembro ali nos anos 90, né, teve o filho de uma vizinha que ele foi preso na França, e ele passou 3 anos preso na França e ele voltou técnico de informática, voltou praticamente com alta empregabilidade, ou seja... Falando francês também, né? Que ajudou, né? Francês, inglês, enfim. Ou seja, o sistema penitenciário provavelmente não é uma penitenciária agradável, né? Nenhuma penitenciária no mundo deve ser agradável. A finalidade dela também não é essa. Não é essa a questão, mas ele foi preparado, ele tinha aulas, ele foi treinado para ser reintegrado à sociedade. Ou seja, e aqui no Brasil isso passa longe, né? Haja visto aí o gasto aí com as políticas de reintegração e ressocialização. Então, a gente precisa... de novo, né? A gente está cansado de falar aqui. Não é só a repressão. A repressão, gente, o problema já está instalado. A repressão é você estar enxugando o gelo, que é o que eles estão gastando massivamente os recursos. A questão aí é você resolver os problemas que causam isso.
a falta de oportunidades, a falta de saneamento, a falta de acesso à saúde, a falta de empregos com bons salários, a falta de qualificação das pessoas para elas terem opção, né? A vida do crime ser uma opção e não ser a única opção, ou a opção mais viável, mais próxima dela. Então a gente precisa mudar essas questões aí, né? Porque o aumento da criminalidade é a ausência do Estado. O Estado tem que chegar com saúde, educação, saneamento básico, dignidade, para que a pessoa ela tenha essa opção e você consiga diminuir essa criminalidade, inclusive o gasto com repressão. Se você diminuir a criminalidade, você consegue diminuir o gasto com repressão e os que estão no sistema prisional, você consegue reintegrá-los à sociedade com um maior sucesso, que não é o caso que a gente observa aqui no Brasil, né? Porque as pessoas elas entram muitas vezes por ter cometido um crime leve e saem especialistas em cometer crimes sofisticados ou parte de uma organização criminosa que trata melhor a pessoa do que o Estado. Então a gente precisa rever essas políticas aí estatais em relação ao combate à criminalidade. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre essa questão. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente terminou o bloco anterior conversando, analisando essa situação. Estados brasileiros, o levantamento abrange 12 estados, São Paulo inclusive é o que faz mais gastos nessa área, de todos os do Brasil, 53 bilhões para policiamento, 13 bilhões por ano para manutenção de penitenciárias nesses 12 estados, bilhões, 66, e 12 milhões, 4 mil vezes menos, para políticas de reintegração de presos, de ressocialização de presos na sociedade, Denis. Aliás, Alessandro. Eu acho que se os números fossem inversos, a gente teria uma resposta muito melhor como sociedade. Esses 12 milhões, mesmo sendo pífio, né, comparado aos bilhões gastos no policiamento, a gente tem resposta, né? Esses serviços, esses trabalhos têm tido algum êxito. Se a gente olhar aqui para o nosso umbigo, Paulo, telespectadores, o trabalho que a Ecofábrica faz com egressos tem dado resultado. A gente tem tido várias pessoas que cometeram crimes leves ou um primeiro furto por alguma necessidade, não cabe nosso julgamento, voltando, entendendo, aprendendo uma profissão, desempenhando um papel social. Então, assim, isso, estamos falando aqui de Santos, de um polo, de uma política, de uma ação. Mas se a gente estende isso para o Estado, acho que cabe entender o que isso está dando de resposta positiva e aí, de repente, até uma gestão maior, começar um processo de inversão desses valores, apostar mais nessa educação, nessa correção, do que simplesmente só aumentar patrulhamento e policiamento. O Denis tocou com propriedade nesse assunto. Por muito tempo, nós ignoramos o que acontecia dentro das prisões brasileiras, a violência extrema que comia solta dentro dela. A gente varreu isso para baixo do tapete. Hoje, a gente colhe o resultado dessa omissão no crime organizado dentro dos presídios, a partir de dentro dos presídios. Se a gente investir um pouquinho mais na ressocialização do preso, se ele não for reincidente depois de sair da cadeia, depois de cumprir a pena, a gente vai ter que gastar menos dinheiro com policiamento e menos dinheiro com penitenciária. O ponto a que a gente pode chegar está retratado nessa última semana no Equador, em que as facções criminosas, principalmente organizadas dentro de presídios, como no Brasil, e também de narcotraficantes, enfrentam de igual para igual o governo. A briga começou com 300 prisões pela Polícia Nacional e pelo Exército e com quase 200 reféns, depois foram libertados 200 reféns feitos pelos criminosos. A gente pode pensar, o Equador é 18 milhões, não é tão difícil um país para se tornar refém do crime organizado, mas a Colômbia, que é o segundo país mais populoso da América do Sul, já foi refém do crime organizado. A Colômbia tem mais habitantes do que a Argentina. E o México, que tem mais habitantes que a Argentina e a Colômbia juntas,
também é refém hoje do crime organizado, Alessandro. A gente vive aí, acho que um caos mundial, né? A gente caminha para isso, Caminha né? para isso, porque vários países, né? Se a gente volta um pouquinho, a gente tem guerra ainda acontecendo nos países que já estão aí mais do que ditos. Tivemos agora esse recente aí pelas facções. Aqui no Brasil a gente vive essa luta diária, então acho que cabe uma outra estratégia. Acho que a gente precisa realmente pensar um outro jeito de atuar com essas organizações criminosas, com esse problema mesmo, né? Não tem como usar outro termo, né? Esse problema social, né, que a gente tem, que realmente está se alastrando e está dominando. A sensação que dá para o cidadão comum é que eles estão mais organizados do que os nossos políticos. Essa questão aí do tráfico internacional é, infelizmente, uma questão mundial. O Equador é aqui? O Equador não é aqui ainda. Ainda não. Mas veja, na semana passada, a gente comentou isso aqui, o prefeito do Rio fez uma denúncia de que a facção criminosa exige R$500 mil para liberar a execução de uma obra em Piedade, onde era o terreno da Universidade Gama Filho, que você conhece, não é? Aí é uma questão do Rio de Janeiro, que é um particular, né? Que você tem o caso do... O Equador é no Rio de Janeiro? É pior, o Rio de Janeiro é um pouco pior, porque ali tem milícia. Ali tem... O que é milícia? É policial que passou para o lado do criminoso, que está trafica droga, vende gás, empresta dinheiro, constrói ilegalmente, ou seja, é um agente que deveria estar provendo... Manipula a comunidade, né? Deveria estar provendo segurança e a execução das leis nas comunidades. Na verdade, ele está impondo justamente o crime comandado por um agente de segurança do Estado. Ou seja, Rio de Janeiro é uma situação absurda. Que em São Paulo também a gente ainda não tem as milícias, mas a gente cansa de falar aqui os casos de corrupção na polícia. Sempre falo, não chega droga em nenhum lugar se não tiver cooperação da polícia e do exército, porque o Brasil não fabrica droga. Ou seja, a gente precisa rever essas questões, precisa olhar com atenção o que acontece no Rio para resolver esse problema, porque senão esse negócio pode virar, porque se isso se espalhar pelo Brasil, esse sistema de milícia, de policial corrupto que atua como marginal, a situação pode se tornar um narco-estado, pode se tornar um estado criminoso, estado miliciano, aí o caldo entorna. Mas esse combate aí tem que ser feito com inteligência pela sociedade, e a gente vê essa discussão ideológica sobre a legalização ou não das drogas, né? Sempre que você legaliza, você tira da marginalidade, você tira o poder do crime. Então é uma coisa para se analisar de maneira não ideológica, tá, gente? E não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão pragmática. Os países que fizeram essa abordagem, eles tiveram uma diminuição do crime organizado. A gente pode analisar os Estados Unidos, que na década de 30, 40, a máfia tomou poder ali porque era proibida a venda de bebidas. Ou seja, sempre que você proíbe algo, você gera um problema, você coloca a margem, as pessoas vão continuar consumindo. Uma proibição que não esteja de acordo com os costumes da população, né? Não esteja de acordo com os costumes e, enfim, as pessoas vão continuar se drogando, sendo proibido ou sendo legalizado. Exatamente. O problema é quando você legaliza, a pessoa vai comprar numa farmácia, você tem a condição de fazer um cadastro da pessoa, você tem condição de mandar assistente social, olha, você está consumindo muita droga, o que está acontecendo? Você vai conseguir trabalhar. Quando você deixa na margem, como é hoje proibido, você passa para a mão do crime organizado um poder muito grande, porque sempre que você proíbe, as pessoas tendem a cometer mais delitos. Então, quando você legaliza, você tende a diminuir isso e até ter uma forma de você combater como problema de saúde pública. E você também elimina o crime organizado. Para que vai ter crime organizado se é legalizado? Então, é uma coisa para se ver com muito carinho, tanto para o tratamento dessas pessoas que são adictas, e se usa droga no Brasil e no mundo inteiro, as pessoas usam droga, e é uma bobagem você querer reprimir o uso, né? Agora, para terminar, uma boa notícia que a gente vai comentar muito rapidamente: uma empresa canadense chamada Magna lançou nos Estados Unidos, numa feira automotiva em Las Vegas,
um sistema à prova de motoristas bêbados. O motorista entrou no carro bêbado, Alessandro, uma câmera vai captar a desatenção dele, a respiração descontrolada, e alguns sensores vão analisar o ar que ele expira para examinar a dosagem de álcool no sangue, pelo ar que expira. E o carro não vai funcionar, vai deixar de funcionar. A única coisa que a gente pode falar diante disso é demorou, né? É um bafômetro inserido dentro do veículo, né? A gente está caminhando para esses carros autônomos cada vez mais, né, Paulo? Cada vez mais a gente já tem guia, o carro já dirige sozinho. Então agora era só monitorar realmente esse condutor. Um levantamento mostra que em 2021 foram 13 mil mortes nos Estados Unidos provocadas por motoristas bêbados. É um número muito grande, é o número de uma guerra, né? Apesar das campanhas para a pessoa não beber e não dirigir, mas essas questões da tecnologia, elas são muito importantes e espero que as pessoas não aprendam a burlar de maneira rápida, né? No Brasil, eu tenho certeza que eles vão conseguir burlar rapidinho um sistema desse, que o brasileiro ele é expert em aprender a burlar sistema. Será que Tanto que o sistema bancário brasileiro ele é o mais moderno e seguro do mundo, porque aqui no Brasil se descobre primeiro como burlar. Né? Então, o brasileiro ele é expert, ele é criativo demais para isso. A gente tinha que aproveitar esse talento do brasileiro para produzir outras coisas que gerassem mais riqueza, a não ser malandragem. Mas vamos torcer para a implementação disso ser uma realidade, porque a gente está brincando aqui, mas muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo morrem por conta disso, Sim. seja pelo uso de álcool ou outras drogas, né? Utilizou os entorpecentes ou álcool, não dirija, não faça coisas que possam comprometer a sua segurança e a vida das outras pessoas. E muitas vezes a pessoa perde até a consciência disso e acaba cometendo ali o... Será que o motorista brasileiro vai entrar no carro bêbado, de óculos escuros, né? Ou com uma máscara, ou então uma bombinha de ar não alcoólico para enganar os sensores? É questionável, né? Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a participação do Denis Castro, do Alessandro Lopes como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, aqui da casa, e a você que acompanhou a gente mais essa edição, a primeira da semana. Para você, telespectadora, até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.